Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube! E eu nem pensava em ter canal no YouTube, até porque... eu era youtuber da família. E essas duas histórias não tinham nada a ver uma com a outra. Mas de alguma forma, tudo se juntou em uma história só. Que história é essa de como saímos do zero até mais de 15 bilhões de views no YouTube? E de como você pode transformar a sua história também. Hoje nossos vídeos já foram assistidos mais de 15 bilhões de vezes. Nós criamos conteúdo para mais de 100 países diferentes em mais de 20 idiomas. Já fizemos shows, lançamos produtos, construímos personagens e hoje estamos à frente de uma equipe de mais de 50 pessoas. Mas nada disso começou com um plano, não. Começou com 2 pessoas tentando descobrir o que queriam fazer da vida. E com coragem o suficiente pra, publicar o primeiro vídeo. Esse vídeo é uma parceria com o YouTube e hoje nós vamos contar como 2 histórias completamente diferentes Se transformaram em uma só. e mudaram as nossas vidas pra sempre. Mas a minha história começou lá em 2020. Eu tava na metade da faculdade de engenharia elétrica. Sim, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu gostava muito da faculdade. Eu aprendi eletrônica, programação, várias coisas que me ajudam hoje de verdade. E eu até cheguei a tentar criar um canal no YouTube mostrando as coisas que eu fazia, que nem esse aqui, que é um contador binário. Olha só que legal. O problema é que eu sabia que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu sabia que eu queria empreender, criar alguma coisa que fosse minha, um negócio, um legado de verdade. Só que o problema é que eu não sabia como fazer isso. E pegar uma câmera e aparecer na frente da câmera, eu tinha muita vergonha. Pra mim, isso era até um pesadelo. Só que lá atrás, quando eu tava na faculdade, tinha uma coisa que me incomodava muito. Muitas vezes eu queria resolver algo simples, e aí eu só encontrava aulas de 30, 40, 50 minutos. E eu não tinha aquele tempo. Na verdade, eu precisava resolver meus problemas muito mais rápido. Qualquer pessoa, mesmo vindo de um caminho completamente diferente, pode publicar o seu primeiro vídeo no YouTube e descobrir um mundo que nunca, nem sequer imaginou antes. E eu digo isso porque enquanto ele tava fazendo a faculdade de engenharia, eu tava cursando direito. Então não era só trocar de trabalho pra mim, até porque quando você investe seu tempo numa profissão, mudar de caminho pode ser um tanto quanto só que você nunca vai descobrir se não tentar. E foi em 2020, durante a pandemia, que eu voltei a morar em Foz do Iguaçu. E foi quando eu passei a conviver muito mais com meu irmão, o Scorpion, que já produzia conteúdos dentro do YouTube. Inclusive, ele já tinha tentado me convencer de criar canal no YouTube, tipo, muitos anos antes. Em 2016, eu participei de um vídeo muito engraçado do canal dele. Inclusive, ele me deu um baita susto. E em 2021, ele tentou me convencer de novo. Dessa vez, me convenceu, porque ele falou a seguinte frase que eu nunca esqueci. Ô, mana, você é muito mais feliz gravando vídeo pro YouTube. Então eu tive uma ideia. E se eu fizer um canal ensinando tudo que eu sei em tempo recorde? Sim, eu fazia vídeos em menos de 1 minuto. E foi assim que nasceu o canal Atos. Só que na época ele não se chamava de Atos. O nome do canal era 30 segundos e nem mesmo de games ele era. A minha proposta era: eu vou ensinar qualquer coisa muito rápido. E o primeiro vídeo do canal foi ensinando a limpar uma piscina. Eu não comecei fazendo vídeos de jogos, eu não comecei falando pro público mais jovem, eu não comecei nem mesmo com uma estratégia consolidada. Tudo que eu fiz foi pegar uma câmera e gravar eu limpando uma piscina. O problema é que na época eu tinha vergonha ainda da minha voz e tinha vergonha de aparecer. Aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que vocês não estão entendendo. Porque quando você vê uma oportunidade, a primeira coisa que você pensa é: não, pera, isso é loucura. Ainda mais quando é outro ramo que você ainda nem faz ideia de como funciona. Só que se você for mais a fundo, o que te impede de tentar? E foi dessa inspiração no meu irmão que nasceu a coragem pra dar o play que ele tanto me incentivava no YouTube. Mas aí entrou muito estudo. Inclusive, estude. Durante meses eu estudei a plataforma. Estudei formatos todos. Estudei a comunidade. Esteja aberto. Estudei a variedade de jogos. A
aprenda. Estudei como as pessoas assistiam aos vídeos. E isso é retenção. E uma coisa engraçada demais era que eu nem tinha decidido o nome do canal. Eu pensava, gente, que eu precisava encontrar o nome perfeito. Até que um dia o meu pai falou bem despretensioso assim: e se fosse Mana Gamer? Minha primeira reação é claro que foi: nossa, que nome ruim! Mas algumas horas depois eu pensei, peraí, todo mundo já me chama de Mana, porque eu sou a Mana do Scorpion. E daí foi assim que nasceu o nome do canal. Por isso que se você tá esperando encontrar um nome perfeito pra começar a publicar no YouTube, eu te adianto que talvez ele nem exista. Às vezes o melhor nome é aquele justamente que as pessoas usam pra chamar você. E assim foi exatamente no dia 16 de agosto de 2021, eu publiquei esse vídeo aqui, Ideias do Meu Irmão. E com isso, a minha jornada incrível no YouTube começou. Detalhe, eu não tinha uma câmera boa, não tinha moldura pra facecam e inclusive eu tava gravando no estúdio do meu irmão, como vocês podem ver, justamente porque eu não tinha equipamento nenhum. Nisso eu ganhei do meu irmão alguns equipamentos e esse foi o primeiro vídeo que eu publiquei oficialmente no meu estúdio. Foi aí que eu tive uma ideia brilhante. Eu fiz exatamente isso. E eu ensinei a fazer exatamente isso: minerar diamantes. E não só eu gostei de pegar os diamantes, como eu senti algo diferente gravando esse vídeo, algo que eu não tinha sentido em nenhum dos outros vídeos. Eu mesmo editava os vídeos, postava eles, colocava a thumb, que é aquela capa do vídeo. Aí eu fui lá e postei o vídeo de Minecraft e ele explodiu. Quando eu falo explodir hoje, vocês devem pensar em 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de visualizações. Quanto vocês acham que esse vídeo pegou? 100 mil? 1 milhão do primeiro dia? Ele pegou incríveis 100 visualizações. 100! Não tô falando 100 mil, 100. Ó, mas pensa comigo, se os meus outros vídeos faziam 5 visualizações e esse pegou 100, é incrível. Pra mim, aquilo lá era gigantesco. 100 pessoas viram o meu vídeo. E o mais importante não foi só o número de visualizações, foi o que eu senti gravando. Eu achei muito divertido e eu fiquei completamente apaixonado por gravar aquele estilo de vídeo. Tudo bem que eu ainda tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha da minha voz, eu não falava no vídeo, eu tinha vergonha de aparecer, eu só fui mostrar minha cara com 100 mil inscritos. E mais, eu não sabia fazer um vídeo com conteúdo grande, meu vídeo era muito curto. Mas naquela primeira experiência, eu tive uma certeza, era isso que eu queria fazer. Mas antes de publicar o meu primeiro vídeo no YouTube, gente, eu estudei, mas eu estudei essa plataforma. Vocês não estão entendendo o quanto eu estudei. Estudei o YouTube, estudei como os vídeos funcionavam, estudei a comunidade, estudei as pessoas, estudei o que as pessoas queriam assistir, estudei os estilos, pensei em fazer coisas de viagem, pensei em fazer coisas de maquiagem. Quando então, inspirada no meu irmão, YouTube Gaming ganhou meu coração. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia estudar: a minha vergonha. Gente, eu tinha vergonha de tudo, principalmente quando eu ouvia alguém aqui em casa escutando ou assistindo algum vídeo meu. E jogar jogos online com outras pessoas e ainda tá gravando. Aí que era vergonha em dobro. Comecei até a achar que precisava perder esse medo antes de começar. E aí quase eu caí numa armadilha. Porque aconteceu exatamente o contrário. Eu comecei e foi durante o caminho que a vergonha foi diminuindo. E aos pouquinhos nós vamos conhecendo outras pessoas, ganhando mais confiança e percebendo que todo criador começa sem saber exatamente como vai ser. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu posso te falar agora. Nós insistimos em acreditar que a gente precisa estar pronto e perfeito para publicar o primeiro vídeo no YouTube. Mas ninguém tá. E o primeiro vídeo, ele existe justamente para ensinar algo que nenhum planejamento consegue, muito menos estudo. Então é o seguinte, se você ficar esperando o momento em que não sentir vergonha para clicar no botão publique do YouTube, eu te garanto que talvez ele nem chegue. Por isso é importante você publicar, aprender com cada vídeo e continuar. Paciência, persistência e constância é a chave do negócio. Um detalhe que começou muito antes do meu primeiro vídeo, só que quando começou eu nem imaginava que ia virar isso tudo, é essa minha skin. Esse
personagem representa a marca Atos hoje em dia. Todo mundo conhece ele por essa skin característica, essas mãozinhas e pés de fogo e esses olhos vermelhos. É até o que tá na minha camiseta. O mais engraçado é que muita gente pensa que isso foi criado ao longo da minha trajetória no YouTube. Só que uma curiosidade muito interessante é que se a gente vier no meu e-mail, sim, e-mail, no dia 15 de setembro de 2012, tem uma print que eu enviei pro meu amigo Yuri. Sim, a gente se falava por e-mail. Eu mandei uma print do meu mundo no jogo e olha a skin que eu tava usando. Pois é, naquela época eu tinha 12 pra 13 anos, eu nem imaginava que um dia essa skin ia virar isso. E o mais maluco de pensar é que quando ela foi criada, eu não tava pensando em uma marca, nem uma identidade visual, nem uma estratégia pra atrair fãs. Eu simplesmente tava fazendo algo que eu amava de coração. A minha skin, gente, definitivamente, essa que vocês conhecem, ela não nasceu pronta. Então, se você tá pensando numa skin pra criar canal e acha que tem que ser a skin perfeita, a skin maravilhosa, a skin certa e exata, não tem. Porque olha o estado que era a minha skin quando eu comecei vídeo no Minecraft. Tô aqui com a minha irmã que tá com uma skin e parece tá pelada essa skin. Você tem que mudar essa skin. Ai, não tô pelada, eu tô com vestidinho, tomara que caia. Como meu irmão falou, parecia que eu tava, né? Aí ele me jogou essa. Essa skin, eu acho muito feia essa skinzinha, mano. E vamos concordar que tava feio mesmo? Aí eu resolvi tentar mudar. Tentei fazer uma jaqueta toda estilosa, escrito Mana atrás. Mas foi numa noite de s'mores, aqui no condomínio, inclusive com essa lareirinha aqui, foi em 2022. Mais ou menos começo de 2022. E vocês sabem aquele marshmallow que é azul, rosa com amarelo? Eu olhei pra aquele marshmallow, eu olhei pra cá, eu falei, é isso. Essa vai ser a minha skin no Minecraft. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Eu sou pequenininha assim, né? E quase 8 anos depois, quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo, tudo que eu precisava era escolher uma skin pra gravar. E magicamente eu escolhi aquela skin que eu já usava quando eu era criança. Foi uma decisão de segundos. Eu não fiquei pensando por muito tempo. Eu não fiquei planejando. Eu só escolhi a skin que eu já usava. Eu nunca poderia imaginar que a skin que eu usava pra jogar com os meus amigos quando era criança ficaria conhecida pelo mundo todo. Antes de ser um personagem conhecido por milhões de crianças no YouTube, o Atos era apenas uma skin que eu usava pra jogar com os meus amigos da escola. E uma parte importante dessa história também, todo mundo sempre me pergunta: Atos, o seu nome é Atos mesmo? Sim, o meu nome de verdade é Atos. Não é nick, não é um nome que eu inventei pro canal. Não, é realmente o meu nome. E hoje, anos depois, esse nome e essa skin viraram inúmeros produtos como bonecos, pipoqueira, sim, o nosso personagem é uma pipoqueira, almofadas, várias almofadas, ops, quebrou, e até um controle personalizado, só que esse aqui eu ganhei do próprio YouTube. Olha só, ele é a minha skin mesmo. Por isso a minha dica pra vocês é: não espere a skin perfeita pra produzir conteúdo, pra criar canal no YouTube. Não espere a característica perfeita, não espera. Porque até mesmo quando eu decidi quais seriam as cores da minha skin, azul e rosa, eu ainda não tinha cabelo. Foi numa gravação com o Atos que ele olhou pra minha skin e falou assim: ah não, sem cabelo ruivo, eu não gravo. Eu nunca, na minha vida, imaginaria que essa skin, que nasceu do marshmallow, que inclusive tem os negocinhos do marshmallow aqui amarelinho também, que tem o cabelo, que o Atos falou que não ia ficar legal sem. Eu nunca imaginei que ela estaria numa caixa, numa prateleira de uma loja sendo vendida assim. Nunca imaginava isso, gente. Por isso não espera o momento perfeito, a hora perfeita, a skin perfeita, porque isso não existe. Nós só acertamos errando. E é errando que você vai conseguir acertar o tipo de conteúdo ou a skin maravilhosa que vai transformar a sua vida no YouTube. Então fica aqui a minha dica em relação à skin. Não espera a skin perfeita. Só tenta e vai, publica no YouTube com a skin que você tem, que quem sabe não é essa skin que vai fazer você estar nas prateleiras também. Com
Com isso eu fiz o meu plano de fazer um vídeo de 20 minutos, que eu ia mostrar tudo que eu sei fazer, ia ser o melhor vídeo do mundo. Eu tinha 1000 ideias na cabeça, só que eu ainda não sabia executar muito bem. Eu peguei meu microfone, que não era tão profissional assim na época, e eu comecei a gravar. Eu vou dar play nesse vídeo, que foi o meu primeiro vídeo falando. Fala galera do YouTube, aqui é o Atos do canal 30 Segundos e hoje Eu tava muito envergonhado. Esse vídeo inteiro foi uma gameplay que eu não fiz corte nenhum. Eu só fui jogando e falando. Como tudo na vida, a gente não começa perfeito. A gente não começa com o melhor microfone. A gente não começa com a melhor estrutura. Mas a gente tem que fazer e tentar. Eu lembro muito bem disso. O vídeo deu os exatos 20 minutos que eu queria. Eu consegui ficar falando por 20 minutos e sem cortes. E a partir disso, eu fui melhorando. Os vídeos começaram a ser cortados. Então as partes chatas a gente tirava, deixava só as partes legais. A gente, no caso, na época era só eu. Isso porque lá no início eu precisava fazer tudo, do início do vídeo até a postagem. Eu que procurava as ideias de vídeo, escrevia roteiro, gravava, fala galera, aqui é o Atos, cortava e editava os vídeos e postava no YouTube. E aí ficava esperando o resultado. Pensa assim, eu tinha uma skin muito legal, mas eu não tinha um formato de vídeos tão legal. Eu até fazia tutoriais muito rápidos, que as pessoas assistiam e conseguiam resolver um problema, mas e cadê a conexão com o público? Porque pensa assim, YouTube é sobre comunidade, é sobre construir a sua comunidade. Naqueles primeiros vídeos eu não falava, eu não aparecia, como que eu ia me conectar com quem tá assistindo? Foi aí que eu comecei a vencer o meu medo de falar no vídeo e gravei o primeiro vídeo que eu narrei. Eu ainda não tinha aparecido no vídeo, eu só fui aparecer no vídeo com mais de 100 mil inscritos. Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou mostrar minha cara pela primeira vez, porque eu tenho um unboxing pra gente fazer, o unboxing da placa de 100 mil inscritos do canal, e também quero fazer um unboxing desse PC Gamer que tá atrás de mim. Claro, eu já gravei o unboxing antes de gravar esse vídeo. Depois das publicações dos primeiros vídeos, eu descobri uma coisa que inclusive meu irmão até me falava. Publicar os primeiros vídeos não é o fim da jornada. Ele é só o começo. Gente, eu tô muito feliz hoje porque esse é o primeiro vídeo do canal. Eu nem acredito nisso. Se você veio aqui, se você tá aqui, comenta pra eu saber que você veio aqui. Se você assistiu o negócio da trollagem do meu irmão também do carro, A cada vídeo que eu ia fazendo, eu via que mais pessoas iam assistindo, porque eu ia melhorando e fazendo vídeos que elas gostavam cada vez mais. Se lá no primeiro vídeo de Minecraft eu tinha 100 visualizações, no segundo eu já tinha 150, depois 200, depois 300. À medida que você vai ficando melhor e fazendo vídeos melhores, as pessoas vão assistindo mais. E eu fui ficando cada vez mais apaixonado por criar conteúdo. Pra melhorar tudo, depois de fazer alguns vídeos, eu atingi os requisitos pra fazer parte do programa de parcerias do YouTube. A partir daquele momento, cada vídeo que fosse assistido ia reproduzir anúncios. Esses anúncios iam se converter em dinheiro no meu bolso. E dinheiro no meu bolso virava mais segurança pra eu produzir mais. Com o programa de parcerias do YouTube, eu podia investir em um microfone melhor, em um computador para gravações melhores, em edições melhores, e com isso eu pude juntar uma ideia que eu tinha, que era a seguinte: se o canal Atos começou fazendo vídeos muito rápidos e hoje a gente faz gameplay, por que a gente não pode juntar os dois? Eu via que lá nos Estados Unidos tinha vários canais fazendo vídeos muito dinâmicos e muito divertidos de assistir, só que aqui no Brasil poucos criadores faziam isso nos vídeos. Então a minha ideia foi começar a criar vídeos com início, meio e fim. Vídeos que mesmo de gameplay tem uma progressão de verdade, que mostram uma jornada do herói, que mostram o Atos começando fraquinho e ficando muito forte ao longo do vídeo. Eu queria que novas coisas acontecessem o tempo todo no vídeo, que o vídeo entregasse exatamente o que é prometido no título, que o espectador saísse com uma sensação de felicidade e mais, que ele se sentisse parte de algo grande. Eu queria cortar toda a enrolação do vídeo, queria cortar todas as partes que estão lá e não servem pra nada. Meu objetivo era que a pessoa terminasse o vídeo feliz, animada e querendo ver mais. E quando eu comecei a fazer isso, o canal Atos passou pelo
pelo seu primeiro grande boom. Não era mais 100, 200 visualizações por vídeo, passou a ser 100 mil, 200 mil visualizações por vídeo. A gente conseguiu atingir um novo patamar. Isso foi mais ou menos no final de 2020 pro início de 2021. Porque agora eu precisava descobrir a pergunta mais difícil. Qual é o jeito humano de criar? E olha que eu testei muita coisa. Cada vídeo me ensinava um pouquinho sobre o que fazia sentido e o que não fazia sentido. E isso é uma das coisas mais legais e incríveis do YouTube. Você não precisa descobrir o formato perfeito para começar. Você descobre criando. E isso é uma das coisas que eu mais amo no YouTube. A plataforma tá sempre criando novas possibilidades para quem quer produzir conteúdo. Em 2021, por exemplo, os shorts estavam chegando. E isso reforçou uma ideia que eu levo até hoje. Nós não precisamos ficar presos a um jeito de criar. Até que um dia aconteceu. Um vídeo começou a ter um resultado completamente diferente de todos os outros. Mas nessas horas você percebe que o mais importante não são as visualizações, mas sim o fato de você perceber que as pessoas estavam se conectando com aquelas histórias. As famílias assistiam juntas, esperavam os próximos episódios, comentavam sobre os personagens. E foi aí que eu entendi que eu não queria só gravar gameplays, eu queria contar histórias. E a partir daquele momento, cada vídeo passou a ser uma oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre aquilo que fazia o meu coração bater mais forte. E eu acho que esse é o outro grande aprendizado. Porque o formato não aparece antes do primeiro vídeo. Ele aparece depois de muitos. Esse é o meu estúdio de gravação hoje. Se vocês olharem ali, vocês conseguem ver até eu mostrando tudo pra vocês. Mas quando tudo começou, era assim, daquele jeito que tá lá naquela foto. Era só um notebook conectado num monitor. Por isso que eu falo pra vocês, não precisa do melhor equipamento, não precisa de nada pra começar. Com apenas um celular, que nem eu tô fazendo agora, vocês também podem começar. E a minha rotina nessa época era acordar, gravar, editar, fazer a thumb do vídeo, fazer as ideias e dormir. Eu tava completamente atolado. Por mais que eu amava muito o que eu fazia, eu precisava de ajuda. Eu não podia continuar levando isso sozinho. E logo eu comecei a pensar, eu preciso achar um editor, eu preciso achar alguém para editar os vídeos. Editar consome grande parte do meu dia e precisa de um profissional de verdade pra coisa ficar boa. Só que o problema é que eu comecei a pensar, tá, eu sempre edito. Se eu botar outra pessoa pra editar, eu vou perder toda a identidade dos vídeos. E aí foi meses e meses que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como que eu vou achar um editor? Até que eu lembrei de uma pessoa que tinha me chamado no Twitter pra um podcast. Ele mandou uma mensagem bem assim, agora que você mostrou o rosto, topa participar de um podcast? O pior é que na época eu era tão envergonhado que eu fiquei enrolando ele e nunca participei. O nome dele era Felipe Lopes e ele se tornou mais pra frente o primeiro editor do canal Atos. Ele começou editando vídeos e isso melhorou muito a qualidade do canal, porque enquanto eu conseguia me focar na gravação e na melhor qualidade possível do conteúdo, do outro lado uma equipe começava a se formar para produzir esse conteúdo depois que ele já estava gravado. Mesmo anos depois, o Lopes continua até hoje com a gente. E hoje ele é líder do setor de edição dos canais, um setor com vários editores, decupadores, mas eu ainda vou contar como que essa história chegou até aí. Só que antes, e você, mana? Quem foi a primeira pessoa da sua equipe? Então, na verdade, comigo foi um pouquinho diferente. O meu irmão acreditou muito no projeto e me ajudou a reunir pessoas que acreditavam ainda mais no projeto, para que assim eu pudesse publicar os meus primeiros vídeos no YouTube. Mas isso não significava que meu trabalho era menor, porque os vídeos ainda dependiam muito de eu aprender a criar um universo inteiro para eles acontecerem. Porque o formato que eu queria criar, gente, exigia muita coisa. Eu fazia roteiro, eu gravava, dublava vários personagens, fazia os mapas, fazia os próprios mods, fazia os models, até programação eu precisei aprender, porque praticamente cada vídeo era um universo novo. Mas apesar da minha realidade ser um pouco diferente da realidade do Atos naquela época, existia uma coisa em comum. No começo a gente fazia de tudo, e qualquer coisa que tivesse ao nosso alcance, a gente ainda faz, mas qualquer coisa que fosse preciso para tirar aquela ideia do papel.
Então eu não tive aquele primeiro momento de contratar a primeira pessoa. Até se eu citasse algum nome, eu acabaria sendo injusta com quem fez parte do começo. Por trás disso tudo, naquele momento parecia que a gente só tava contratando alguém pra ajudar naquele momento. Só que na verdade esse era o início de uma grande empresa e uma grande marca. E pela primeira vez o canal deixava de depender apenas de mim. E tudo isso graças ao programa de parcerias do YouTube. Lá no início eram apenas anúncios, mas depois virou clube dos canais, superchat, valeu demais e até YouTube Shopping. Hoje em dia é possível até mesmo vender produtos como afiliado dentro do YouTube e ganhar comissão por eles. Se eu recomendo um produto no meu vídeo, cada usuário que comprar ele vai gerar uma comissão em dinheiro pra mim. Enquanto tudo isso acontecia, eu também percebi uma coisa. Às vezes a gente passa muito tempo imaginando qual vai ser o caminho certo. Mas criar conteúdo tem uma forma muito curiosa de surpreender a gente. Eu achava que meu sonho era construir uma carreira internacional no direito, só que quando eu percebi, eu já estava vivendo esse sonho dentro do YouTube, de um jeito completamente diferente do que eu tinha imaginado. E eu acho que isso acontece com muitos criadores. Você começa querendo publicar um vídeo e de repente você se vê assim dentro de um mar de possibilidades. Uma das coisas mais bonitas do YouTube é que enquanto você cresce como criador, a plataforma também continua criando novas formas de você contar histórias. Novos formatos, novas possibilidades, novas ferramentas, sempre nos mostrando que existe mais e mais espaço para experimentar. Foi justamente nesse momento que surgiu a oportunidade de tentar alguma coisa completamente diferente. E olha só, nessa época eu já conversava com o Atos. E foi ele quem gentilmente me apresentou o animador Paulo, que foi uma daquelas conexões que mudam o rumo da história, sabe? Porque pela primeira vez, com as novas ferramentas do YouTube, eu consegui transformar tudo aquilo que estava na minha cabeça, assim, que eu imaginava, num formato igual a animações, sem falas, só com expressões, só com efeitos sonoros, só com músicas e expressões exageradas corporais. Um formato que reunia tudo aquilo que eu queria, sabe, que eu esperava criar. Porque eu percebi que eu não só queria criar histórias, eu queria criar universos. Universos onde qualquer família, em qualquer canto do mundo, pudesse entender a minha história, rir e se divertir. Só que enquanto tudo isso acontecia, desde antes de começar o canal no YouTube, eu passava por uma grande dificuldade na minha família. Aquele momento da minha vida foi muito marcado por isso, principalmente porque no início do canal parecia que eu ia perder tudo. E apesar disso, eu precisava ligar a câmera, sorrir e transmitir a melhor energia do mundo, dar meu melhor nos vídeos. E isso me fazia muito bem e me fazia muito feliz. E não só isso, o YouTube conseguiu mudar essa história. Com o programa de parcerias do YouTube, eu consegui ter uma receita que eu pude ajudar a minha família e dar segurança para as pessoas que estavam ao meu redor. Consegui comprar a casa da minha família que estava para ser perdida e também comprei o meu primeiro carro. Mas o importante não foi a casa, nem o carro, nem qualquer outro bem material. O mais importante foi que através dos vídeos eu consegui devolver a tranquilidade para quem sempre esteve comigo. E através do YouTube, uma história que parecia perdida começou a virar uma história de resiliência, luta e superação. Muito obrigado, YouTube, muito obrigado ao programa de parcerias por mudar a minha vida. Graças ao YouTube, essa história de reconquista foi possível. Afinal, uma boa história não precisa de tradução para divertir alguém. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele formato atravessou fronteiras, chegou em famílias, em pessoas que eu nunca imaginava que fosse chegar. Foi pro mundo inteiro e mostrou que quando a criatividade encontra uma plataforma que permite e incentiva a experimentação, uma ideia pode ir muito mais longe do que a gente imagina, assim, ó, igual foguete. Então presta muita atenção, porque às vezes o sonho que a gente procura não tá exatamente no que a gente planejou, não. E o programa de parcerias do YouTube nos permite que o YouTube não seja só uma tentativa, seja uma profissão. Então, eu nunca tinha feito uma collab com outro criador. Eu sei, talvez você que tá assistindo isso ache muito normal ver um vídeo de uma pessoa junto com outra, mas eu nunca tinha feito. Isso era aterrorizante pra mim. Isso porque eu tava acostumado a gravar os vídeos somente eu jogando, eu mostrando o que eu tava fazendo, e colocar outra pessoa ali mudava tudo. Mas o que eu não sabia é que podia mudar tudo pra melhor. E foi no começo de 2022 que eu comecei a fazer collabs com outros criadores.
criadores. E se você é um criador que tá começando, eu recomendo fortemente a fazer uma collab. Eu até mesmo já fui em um evento do YouTube chamado Creators Collab. Lá eles incentivam criadores a fazerem collab uns com os outros, além de ensinarem muita coisa sobre YouTube. Collab é uma das bases da plataforma. A plataforma é uma comunidade. Nada existiria se não houvessem conexões uns com os outros. E a collab nada mais é do que uma conexão. No meu caso, quando as pessoas começaram a fazer parte dos vídeos, isso me deu possibilidade de criar histórias muito mais ricas. Os vídeos deixaram de ser só o Atos jogando um jogo, ou só o Atos fazendo alguma coisa, e passaram a ser uma história, um enredo com vilões, com batalhas, com disputas, com pessoas que vencem, com pessoas que perdem, com emoção. Pra vocês terem uma ideia, um dos formatos que ficou mais conhecido no canal foi o Batalha de Construção. Nesse formato, cada jogador ia pra um lado e fazia suas construções, e a gente decidia no final quem fez a melhor construção. Isso jamais seria possível sem uma collab. E foi nessa fase que a gente teve o nosso segundo grande crescimento. Se lá atrás deixar o vídeo mais rápido, mais dinâmico e mais divertido foi o que fez o primeiro crescimento, agora incluir novos personagens nesse universo dinâmico fez o canal crescer mais ainda. Foi a primeira vez que o Atos chegou a 100 milhões de visualizações. Isso tudo apenas 3 meses depois de começar a incluir novos personagens. No final de 2022 e início de 2023 foi quando a gente lançou o primeiro boneco. E assim o nosso personagem passou a estar nas prateleiras de lojas, nas casas das pessoas, e também fizemos as primeiras grandes campanhas com marca. E o legal disso é que hoje em dia, para quem é parceiro do YouTube, no programa de parcerias existe o Brand Connect, que conecta o seu canal a marcas. Você pode fazer parcerias com diversas marcas que estão no Brand Connect. Campanhas em shorts, campanhas em vídeos, lives. As marcas podem chamar você pelo Brand Connect para fazer o que você mais ama, que é criar conteúdo. Isso tudo foi uma virada de chave enorme na minha vida, no canal e na maneira como eu comecei a enxergar a empresa Atos como um grande negócio. Um grande negócio? Só que até então era ainda apenas eu e um editor. Eu continuava fazendo sozinho ideias, thumbnails, gravação, postagem, eu fazia de tudo. Só que em outubro de 2022 eu resolvi sair do meu estúdio e fiz uma coisa que mudou tudo, mudou o resto da minha vida. Até que em 2022 eu fui a uma feira de games, onde o YouTube tinha um stand e também o Scorpion tinha um stand. O meu irmão. E daí ele falou que ele tinha me visto em outro evento já do YouTube. Mas eu não lembrava qual evento eu tinha te visto. Tu não lembrava de mim? Não! Bom, aí pelo menos dessa vez você lembra de mim, né? Eu lembro muito. Inclusive meus pais chegaram pra mim e falaram assim: olha lá o Atos, ele é legal. E eu lembro que eu ia pro stand do YouTube, aí eu encontrava ela, aí eu ia pro outro stand, aí eu voltava, aí eu queria sempre te encontrar. Parecia até coincidência. Eu acho que no fundo ele planejava, sabe? Não, era coincidência. Inclusive, existe uma pessoa que nada disso teria acontecido se não fosse por ele. O meu irmão Scorpion foi a primeira pessoa que me encorajou e me mostrou que era possível construir uma vida no YouTube, me dando força na fase que eu mais precisei da minha vida. E sem saber, ele também foi a ponte que colocou nós dois no mesmo lugar. Foi. Ele não só inspirou a minha jornada, mas ajudou a nascer a nossa história. Obrigado, Scorpion. Quando a feira acabou, a gente voltou pra casa e voltou a gravar vídeos. Só que dessa vez, eu decidi que ia chamar a Mana pra collabs. E foi aí que nós começamos a nos aproximar mais, porque quando você faz um vídeo pro YouTube, você se diverte também. Você não só tá ali pra criar o conteúdo, mas você tá ali também pra se divertir, pra poder divertir quem tá assistindo você. Naquela época, ela gravava jogos diferentes dos que eu gravava, mas de repente eu fiquei extremamente interessado em gravar com ela os jogos que ela jogava. Nós fazíamos várias perguntas um pro outro e foi dessa troca de experiências do YouTube, dessa troca de perguntas que acabou se criando uma conexão, que acabou virando amizade. Aí, nós chegamos num ponto de começar a fazer vídeos pro YouTube com recompensa de presente, só pra ter um motivo de dar um mimo um
pro outro. Parecia até que o presente fazia parte do vídeo. Ah, que vai ser a recompensa final que vai ganhar. Mas na verdade era só uma desculpa porque a gente realmente queria dar um presente um pro outro. A verdade que ninguém fala é que nós, criadores de conteúdo, também temos vergonha. Era muita vergonha. E nós continuamos assim por alguns meses, gravando, conversando e ficando cada vez mais próximos. Até que em abril de 2023, eu recebi uma intimação. Pera aí, não era uma intimação, não. A Mana falou que viajaria sozinha pra Montevidéu e me convidou sem convidar diretamente pra ir junto. Ela só falou, eu vou viajar. E aí eu tinha que falar, eu vou junto. Só que eu não falei. Ele me perguntou com quem eu ia. Eu só respondi com um convite. Até aquele momento, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu tava apavorado, eu nem sabia pegar um avião direito. Só que tinha um detalhe, era exatamente essa oportunidade da gente se aproximar mais que eu queria muito, que eu esperava por ela há meses. E talvez por isso eu fiquei muito paralisado. Pra vocês terem uma ideia, o medo tomou conta de mim durante uma semana. Eu não sabia o que fazer. Ele sumiu por uma semana, assim. Ele sumiu, não falou mais nada. Aí eu fiquei, gente, o que eu fiz? Eu não devia ter falado isso. Fiquei morrendo de vergonha. Falei, não, ele não vai ir. Aí ficou nesse impasse, assim, porque daí eu achei que ele não queria mais ir. Na verdade, eu queria muito. E aí, eu simplesmente ganhei coragem, comprei a passagem e fui. Eu até mandei uma mensagem pra ela falando, eu vou também. Ai, será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Nossa, que legal, Montevidéu. Oi! Foi nessa viagem que nos conhecemos mais. E começamos a namorar. E foi quando duas histórias que começaram de forma separada Viraram um nós. No primeiro ano de namoro, eu ainda gravava muito Minecraft e a Mana gravava muito GTA. Em 2023 eu ainda dividia meu tempo entre GTA e Minecraft. Mas o YouTube foi mostrando, por meio das pessoas que assistiam, qual era o caminho que fazia mais sentido seguir. Porque quando nós prestamos atenção no público, muitas vezes eles enxergam o nosso potencial antes da gente. Em paralelo a isso, eu preciso confessar que o Atos também falava que eu combinava muito mais com Minecraft. Tanto que me incentivava bastante e acabou se tornando a minha inspiração no Minecraft. Só que em 2024 me surgiu uma oportunidade. Então eu cheguei pra Mana e perguntei bem assim, vamos fazer um show? Quando ele me falou isso, eu pensava que ele tava me convidando pra um vídeo, sabe? Um vídeo show. Aí eu falei, mas claro que sim, vamos, quando a gente vai gravar? Nisso, ele me joga essa. Show em um teatro de verdade, com várias pessoas assistindo. A gente vai viajar o Brasil todo, a gente vai em várias capitais, em várias cidades, vai conhecer os fãs de diferentes lugares, de diferentes culturas. Vai ser 1 hora de espetáculo, com roteiro, figurino, a gente vai treinar, vai ter luz, vai ter música, vai ter tudo que um show de verdade precisa ter. Na hora me deu um frio na barriga e ao mesmo tempo uma alegria enorme. Que eu sempre amei teatro, desde pequenininha. Acho até que aquele convite significava mais pra mim do que o Atos poderia imaginar. De repente, por meio do YouTube, estávamos indo viver uma turnê nacional. Parecia uma loucura. Se estamos unidos, a gente pode tudo. Vem brincar que a gente vai jogar. Vem brincar, nós vamos encantar. E provavelmente era uma loucura, mas nós aceitamos. E a gente começou a viajar por todo o Brasil fazendo show juntos. O problema é que enquanto a gente saía do nosso estúdio pra ir viajar e fazer um show, isso aqui não podia parar. Os vídeos não podiam parar. Esse botão, o botão de pause, não podia ser apertado. A gente precisava de roteiristas, a gente precisava de pessoas de gravação, a gente precisava de modeladores, de criadores de mapa. A gente precisava que os vídeos continuassem sendo feitos enquanto a gente estava viajando. E pela primeira vez, a gente estava construindo uma estrutura capaz de continuar funcionando enquanto nós estávamos nos palcos fazendo shows. Só que isso era muito desafiador. Pensa, de um lado eu produzia vídeos longos diários e ainda shorts no YouTube. Do outro lado, o Atos também. E muitos outros conteúdos.
Nós precisávamos de uma base mais sólida, de uma estrutura mais firme para nossa construção. E foi aí que aconteceu a primeira grande expansão da nossa equipe. Nossa equipe agora não era mais só um editor e algumas pessoas de gravação. Ela se tornou uma equipe enorme, capaz de produzir os vídeos mesmo quando a gente estava longe. E eu acho que foi aí que eu comecei a entender uma coisa que minha mãe sempre diz, que quando você encontra alguém, as coisas costumam fluir. Mas não porque elas ficam mais fáceis, mas porque elas se somam. Se somam as dificuldades, se somam os problemas, se somam as soluções, se somam as ideias e por aí vai. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. O crescimento internacional dos shorts do canal Mana, dos vídeos curtos, trouxe pra gente um desafio muito importante. Como fazer com que os vídeos longos também pudessem viajar pelo mundo todo? Porque naquela época, gente, o canal Mana tinha nascido internacionalmente e já alcançava mais de 250 territórios pelo mundo inteiro. Tanto que em junho e julho de 2024 a gente chegou muito perto de 600 milhões de views. Em um único mês, nós ultrapassamos a marca de 57 milhões de visualizações em 48 horas. E mais de 25 milhões de visualizações em um dia. Era algo assim que poucos anos antes era humanamente impossível. E isso só foi possível porque o YouTube já oferecia ferramentas que nos permitiam adaptar os títulos e as descrições de cada shorts para diferentes idiomas. E não só isso, o YouTube também nos permitia traduzir a biografia do canal e ainda permite para todos os idiomas do mundo. E isso somado ao fato das animações, no caso dos shorts, dos vídeos curtos, não terem fala e serem baseadas em efeitos sonoros, músicas, expressões faciais, expressões corporais, permitia que essas animações, que esses shorts, que esses vídeos curtos atravessassem as fronteiras com muita facilidade. Foi aí que veio um clique. Se os shorts conseguiam viajar pelo mundo todo, por que os vídeos longos ainda não? O desafio era que naquela época ainda não existiam as faixas de áudio para vídeos longos. Mas os gerentes de parceria do YouTube já apresentavam as novas possibilidades, as novas oportunidades e as novas ferramentas, tudo que estava surgindo para os criadores. Eu lembro até hoje quando o tio Bruno comentou sobre as 5 primeiras ferramentas de inteligência artificial para dublagem. Na época elas ainda estavam começando, mas aquilo acendeu uma luz na nossa cabeça. Inclusive, uma dessas tecnologias faz parte da nossa operação. Foi aí que nasceu a ideia de começar a levar as histórias dos vídeos longos para a mesma quantidade de famílias que os shorts também estavam alcançando, ou seja, mais de 100 países. Enquanto as inteligências artificiais apareciam, nessa época já existia o canal Atos Espanhol, que era um canal com dubladores humanos. Sim, a gente pegava os nossos vídeos em português, passava pro espanhol com os dubladores falando e postava eles em um canal espanhol. Esse canal pegou 1 milhão de inscritos nos primeiros 3 meses. Hoje, pra vocês terem uma ideia, esse canal tem mais de 4 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações. Só que naquela época não existia o recurso que existe hoje de faixas de áudio. Depois de um tempo, quando esse recurso surgiu, a gente começou a aplicar as faixas de áudio também. E elas são muito legais porque você pode ter vários idiomas dentro de um mesmo canal. Num vídeo você seleciona a faixa de áudio e pode trocar o idioma dele. Assim o seu vídeo tem um alcance internacional. E essa é mais uma das maravilhosas ferramentas que o YouTube nos proporciona. E com isso, a gente pôde criar um novo setor na nossa equipe, que é o setor de dublagem. Eu fiquei admirada quando o Atos montou esse setor. Para um vídeo longo funcionar internacionalmente, ele tem que ser pensado de forma internacional. Ou seja, os nossos roteiros, eles não podiam depender de uma língua específica, muito menos de piadas específicas, ou de alguma referência local que só um país específico entende, sabe? Os nossos vídeos longos precisavam divertir famílias em qualquer lugar do mundo. E foi essa forma de pensar que acabou moldando todo o processo criativo da nossa história. A dublagem deixou de ser apenas uma experiência. Ela passou a ser uma parte central do nosso futuro. Em 2025 veio uma nova grande transformação. A internacionalização com a dublagem e as faixas de áudio em vídeos longos. A expansão internacional levou os vídeos para uma escala que antes a gente nunca tinha vivido. E pela primeira vez os nossos vídeos longos também puderam ganhar voz.
em diferentes idiomas. Era uma possibilidade que alguns anos antes parecia impossível em vídeos longos. Pra vocês terem uma ideia, só o canal Atos no início de 2026 chegou a mais de 800 milhões de visualizações em um único mês. Isso antes era inimaginável sem ter o alcance internacional. Isso só foi graças às ferramentas que o YouTube lançou de internacionalização de canais, que agora o conteúdo pode chegar a todo mundo. E foi nesse momento que eu percebi que aquele sonho de alcançar pessoas no mundo todo já não era mais um plano, ele realmente estava acontecendo. E o mais legal disso tudo é que você pode chegar no mundo todo. Não precisa de um grande estúdio de dublagem, não precisa de uma grande produtora de vídeos. Você, da sua casa, pode pegar o celular exatamente como eu tô fazendo agora e começar a construir a sua história, a história da sua vida. Hoje, somando os nossos canais no YouTube, são mais de 25 milhões de inscritos. Mais de 10 bilhões de visualizações. Conteúdos em mais de 20 idiomas. Pessoas assistindo em mais de 100 países. Vídeos e shorts chegando a mais de 250 territórios no mundo todo. Graças às ferramentas que o YouTube proporciona para nós. E uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando diariamente para que nenhuma dessas histórias pare. Atos, Mana, Atos Roblox, Mana Roblox, tudo sempre funcionando 100% do tempo. E isso só é possível graças ao programa de parcerias do YouTube. Se não fosse com a monetização do YouTube, com o Clube dos Canais, com o Valeu Demais, com o YouTube Shopping, nada disso seria possível. Uma das coisas mais especiais dessa jornada é perceber que a gente nunca cresceu sozinho. O YouTube sempre evoluiu com nós criadores, criando novas ferramentas, novas oportunidades e abrindo caminhos que permitiram que as nossas histórias chegassem cada vez mais longe. E os nossos gerentes de parceria fazem parte dessa caminhada, sempre muito próximos, incentivando, orientando e mostrando novas possibilidades. Inclusive, tá saindo série na TV no YouTube, hein? Mas quando olhamos pra tudo isso, os números não são a parte que mais emociona. Porque cada vídeo sustenta algo muito maior do que qualquer coisa que a gente pode pensar. Hoje, dezenas de famílias são impactadas por aquilo que começou naqueles quartos lá atrás. Pessoas construíram carreiras, aprenderam profissões e encontraram um espaço onde elas podem usar a criatividade. Inúmeras pessoas conheceram os nossos personagens E viajaram até para assistir shows por todo o mundo. em outras cidades. Esses personagens que antes existiam só dentro das telas passaram a existir também em brinquedos, mochilas e nas prateleiras de todo o Brasil. E duas pessoas que estavam vivendo duas histórias completamente diferentes por causa do YouTube acabaram se juntando e transformando tudo em uma só. Mas o que eu não sabia quando eu gravei aquele primeiro tutorial de como limpar piscina é que algum dia eu trabalharia com o YouTube, teria uma equipe enorme de produção de vídeos, que esse personagem seria conhecido no mundo todo e que ainda eu conheceria o amor da minha vida por causa disso tudo. É verdade, pra vocês verem que o YouTube não transforma só carreiras, ele transforma vidas. Quando eu aceitei aquele desafio, eu não fazia ideia do que estava por vir, mas eu sentia que eu precisava descobrir aquela oportunidade, até onde ela poderia me levar. E você pode fazer o mesmo. Talvez você esteja esperando a ideia perfeita, O equipamento perfeito. o momento perfeito. Ou a certeza de que vai dar certo. Tínhamos apenas vontade de começar. O seu primeiro vídeo não precisa provar que você vai chegar lá, ele só precisa existir. Depois você estuda e escuta as pessoas. Aprende, Melhora tenta novamente. e continua até você encontrar aquilo que só você pode criar. O YouTube nos deu a oportunidade de transformar uma paixão em uma carreira, Uma carreira em uma comunidade. uma comunidade em um negócio, E duas histórias em uma só. Talvez o vídeo que transforme a sua vida. seja o próximo que você vai publicar. Veja a sua paixão valer a pena. Gravou, né? Não sei, deixa eu ver.